o impeachment de Deus. Tema um tanto quanto pesado, concordam? Será que isso é possível? Será que isso pode acontecer? A história do nosso país recente, em 2016, a nossa nação passou por um processo desse. Nós tínhamos uma presidente e ela foi colocada para fora através desse processo aí. Tomaram o poder dela. Em 92, se eu não lembro, não é da minha época, mas talvez é da época de algumas pessoas aqui, tivemos também outro presidente que passou pelo mesmo processo, Fernando Collor de Mello. Alguém lembra? Algumas pessoas aqui passaram então já também por essa história. A definição disso, dessa palavra aí tão estranha, é ser tirado à força do governo. Ser colocado, a pessoa de repente estava governando, e ela é colocada à força, contra a vontade dela, de um governo específico. Ou seja, essa pessoa, esse governador, é impedido de continuar o seu governo. Duas coisas que eu quero perguntar a você nessa noite. Será que nós podemos tomar o governo de Deus? Pergunta para a pessoa do seu lado. Será que nós podemos tomar o governo de Deus? Será que é possível isso? E se sim, se isso for possível, como nós fazemos isso? Se é possível tirar Deus do governo, colocar Deus de lado, se é possível fazer com que Ele deixe de reinar, deixe de governar, como é que esse processo acontece? 1 Samuel capítulo 8, nós vemos uma história que isso claramente acontece. Se você tiver a sua Bíblia, você abre, o seu celular você abre também, se não a gente vai ler aqui no nosso telão. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1: Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Estes eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Dando um contexto para vocês. Nessa época aqui, a nação de Israel era liderada por juízes. Não tinha um rei, não tinha um governador. Eram juízes que Deus escolhia esse juiz, certo? Nesse momento aqui, Samuel escolhe os dois filhos dele para ser o próximo juiz na sucessão. Depois dele, seriam os filhos dele. Acontece que os filhos dele, de Samuel, não andavam no caminho do Senhor. Verso 4: Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, a semelhança de outras nações. A nação, os líderes da nação viram, os anciões daquela nação viram que os filhos de Samuel não eram pessoas que seguiam o caminho do seu pai. Chegaram para ele e disseram: não vai dar certo seus filhos. Eu estou vendo aqui ao nosso redor que toda nação tem um rei. Todo mundo está vivendo com um rei. Nós não temos um rei. Seus filhos são juízes, vão ser juízes ruins. Estão aceitando suborno, praticando o que é errado. Então nós queremos um rei como as nações ao nosso redor. Eles estavam pedindo para que quem era o rei da nação de Israel, simbolicamente, nessa época aqui, era o próprio Deus. Tinha os juízes, mas o rei da nação era o próprio Deus. O pedido deles vai chamar a atenção de vocês agora. Eu parei em qual versículo? 5. Quando, porém, disseram, verso 6, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. Lembra que o povo pediu um rei, e aí os filhos dele, de Samuel, não ia ser mais juiz. O povo rejeitou os dois filhos dele, de Samuel, e como bom pai, ele ficou chateado com aquilo. E aquilo ali o desagradou. E ele orou ao Senhor sobre aquilo.
Perceba que a ofensa Samuel levou para ele, provavelmente levou para ele, que estavam rejeitando o filho dele. Deus responde, verso 7, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Deu para ficar claro? Tentei ir pausadamente, é um texto um pouco longo, tentei explicando aos poucos para talvez fixar melhor para vocês. Então, acontece que a nação começa a olhar para os filhos de Samuel, a gente não quer os seus filhos como líderes da nossa nação. Eles olham para o outro lado e vê a nação ao redor dele, todo mundo com rei. Acarape tinha rei, Tondiop tinha rei, Baturité tinha rei, Aracoiaba tinha rei, Guaiúba tinha rei e Redenção não tinha rei. Então, se não vai ser o teu filho, que tal a gente ser igual às outras nações? Termos um rei também. Mais ou menos foi isso que aconteceu. O que acontece é que quem era o rei da nação nessa época? O próprio Deus. Ou seja, eles estavam abrindo mão do reinado do Senhor e querendo se igualar às outras nações que estavam ao seu redor. Isso aconteceu muito claramente com o Brasil e tem acontecido cada vez mais. Isso já é claro para mim. Nossa nação, ela já impeachmentou o nosso Deus há muito tempo. Isso é fato. Se a gente vê a nossa cultura, por exemplo, as nossas músicas, isso claramente mostra o quão distante está a nossa nação do Senhor. Eu fazendo essa pregação, meditando, eu veio a curiosidade. Vou ver as mais tocadas aqui do Brasil, caí na besteira de fazer isso, né? E peguei as 4 mais tocadas. Primeira, Tchuco nela, olha a letra. A bebê já está fazendo uma louca, está descendo no veneno com o dedinho na boca, mostrando o seu talento. As mais tocadas do Brasil. Não vou ler o resto, claro que vai piorar a letra. Segunda, sentadona. A letra chega de mansinho, mudando todo esse beat, toda bonequinha Hello Kitty, mas não fica preocupado se chamei de namorado. É que contando com você, acho que tenho mais uns 20. O que a nossa nação mais está ouvindo. Terceiro lugar, no ouvidinho. É uma descrição, não vou falar da letra aqui, mas é uma descrição de um ato sexual. Quarto lugar, no balanço da rede. É uma descrição de um ato sexual numa rede. Percebem como é que está a nossa cultura? Como é que está a nossa nação? Que nível a nossa nação chegou? Impeachmentou ou não impeachmentou Deus? Muito claramente isso aconteceu. O que é que as pessoas estão escolhendo ouvir? Essas músicas aqui. E aí de repente chega um jovem para mim, pastor, posso escutar música secular sem medo mais de falar? Eu digo, meu amado, não faça isso. Não faça isso. Porque o tipo de música que nós estão oferecendo para a gente hoje em dia, muito claramente na Bíblia não fala nada quanto a isso, mas é claro que a letra vai ter influência em você. Isso é fato. É claro que o que você vai ouvir vai entrar na sua alma. De repente, é como se o diabo fosse fervendo uma panela e ele vai fervendo tão devagarzinho que você nem sente que aquilo ali está começando a tirar o teu couro, está começando a corroer a tua alma. A música, a nossa cultura tem feito isso com a nossa nação. Um dia desse não era esse nível de letra. Talvez se tivesse uma letra desse tipo, escandalizava todo mundo, chamava a atenção da nação. Hoje em dia são as mais tocadas e todo mundo acha normal. Todo jovem escuta. Dia desse, não sei carnaval de que ano, mas foi bem recente, vocês talvez viram o diabo puxando Jesus lá na avenida. Alguém viu essa cena? Bom, naturalmente, a nossa cultura, se vocês forem olhar o samba enredo das escolas de samba do Rio de Janeiro desse ano, vai chamar muita atenção de vocês. Faz esse exercício em casa. Agora não, pelo amor de Deus, concentra na palavra. Mas faz isso para você ver os temas que estão sendo valorizados na nossa nação.
A nossa mídia também reflete muito a nossa nação, porque a mídia faz o que o povo está aplaudindo. Tem que dar cliques, tem que dar ibope para ela. Então, tudo que é contra Jesus, eles valorizam lá em cima. A notícia é de capa, é de frente, ganha letras gigantescas. Tudo que fizer a favor de Jesus, talvez nem apareça na mídia, e se aparecer, é um comentáriozinho breve, pequeno, porque a nossa nação, o Brasil, muito claramente já tirou Deus do centro dessa nação. Aliás, eu não sei nem se Deus chegou a reinar nessa nação, mas hoje, como nunca antes, Deus está sendo colocado cada vez mais de lado. O interessante que me chama a atenção é ver evangélicos, cristãos, que se incomodam muito mais com o líder A, B ou C, defendem muito mais o seu candidato ou o seu partido e não estão nem aí para onde está Deus nessa nação. Em qual lugar Deus foi colocado nessa nação? Seus amigos de sala talvez criticam Deus e você fica lá de boa. Mas se falar no seu candidato, o pau quebra. Tem família que não pode falar de política. Talvez a sua seja essa. Se falar de política, acabou, pode ser o jantar que for. Pode ser o Natal que for. A gente escuta isso no Natal, né? A gente está acontecendo cada vez mais isso. Natal de fulano, de ciclano, acabou, porque resolveram conversar sobre política no Natal, e aí racha, briga, rebola o peru na cara do outro, faz o que for para defender o seu candidato, ou o seu partido político. Enquanto, meu amado, minha amada, que o Senhor tem sido colocado de lado, e nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, estamos de braços cruzados. Isso acontece no nível nacional, mundial também, mas trazendo mais para a gente, acontece aqui no Brasil de maneira muito clara, mas isso também acontece na sua vida. Você, por incrível que pareça, pode colocar Deus de lado, tirar Deus do trono. Júnior, mas eu sou do Florescer, eu vou para a igreja. Isso não vai te garantir nada, não vai mudar se você não permitir, se você não se aliançar com esse Deus. Não vai mudar nada o local que você frequenta. Você entra, escuta, sai, e lá fora é a mesma coisa, a mesma vida. Continua Deus fora do seu governo. Porque o governo de Deus, ele é baseado numa aliança. Deus faz uma parte e a outra parte é com você. Não é um governo no qual você vai cruzar os braços. Não, Deus é o meu governador, Deus é o meu Senhor, o meu rei, e eu estou deitado aqui na rede, esperando Ele fazer as coisas por mim. Não é isso. Muito claramente na Bíblia a gente vê que Deus faz a parte dele, e espera que você faça a sua parte. Assim como um governo nacional bom faz a parte dele, mas se você não fizer a sua parte, se você, sei lá, o governo facilita aí alguma coisa para os empresários, diminui taxas, diminui impostos, coisas do tipo. Mas se o empresário não se movimentar, não fizer nada, não vai mudar nada para ele. Concorda? Se você for viver só das migalhas do governo, sua vida vai continuar a mesma vida. Assim é com o Senhor também. Tem que ter uma aliança, uma relação de troca. É como se Deus fosse um grande treinador de boxe. Quem já assistiu Rocky Balboa sabe do que é que eu estou falando. Treina, capacita, treina o físico, treina os talentos dele, como é que dá soco, como é que se esquiva, faz isso, faz aquilo, compra a melhor luva para ele, equipa aquele cara. Deus faz tudo isso como um bom treinador, mas na hora da luta é com você. Entenda, vai ter a sua parte. Não vai te dar o direito de dizer, Deus reina sobre mim, tu és o meu governador, e você não fazer mais nada na sua vida. Não tem nada a ver com isso. É como se fosse um personal trainer. Você vai investir seu dinheiro, muda a alimentação ou não, ele está lá tentando te mudar, tentando melhorar o seu corpo, o seu físico. Se você não faz a sua parte, muda nada. Se você não fizer a sua parte, nada vai mudar. Então, esse governo do Senhor é baseado numa aliança. Ele vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua parte. Naturalmente, isso tem que acontecer. Mas a aliança não tem nada a ver com, por exemplo, eu
Então, Júnior, Deus faz uma parte, eu faço outra. Beleza. E aí você, não, então Deus faz a parte dele na segunda, quarta e sexta, então terça e quinta é comigo, eu faço o que eu quiser. Não é nesse nível, não é dessa forma. Deus trabalha com o todo. Ou seja, 90% da sua vida, do seu eu para Deus, é nada. E Deus trabalha com exclusividade. O fato de você ter que movimentar-se, ter que fazer alguma coisa, não quer dizer que Deus não vai poder entrar em algumas áreas da sua vida. Amém? Está claro? Não quer dizer que Deus não vai poder entrar em alguns territórios. Deus, eu sou evangélico, sou cristão, mas lá na faculdade é comigo. Não é nesse nível. Deus tem que ser o seu Senhor em todos os lugares que você estiver. Em todos os locais que você anda. Não é alguns dias da semana. Não é uma porcentagem da sua vida. É completo. Deus trabalha com essa totalidade. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. Ou seja, não vai ter essa barganha com Deus, de alguns dias eu sou de Deus, em alguns locais eu sou de Deus. Deus quer exclusividade na sua vida. Você vai ser dele e de mais ninguém. Pode ser a proposta que for, o dinheiro que for, você vai entender, o Senhor é o meu Deus, é o meu governador, é o meu Senhor, é o Rei dos Reis, é Ele que reina na minha vida. Então, isso que estão me oferecendo não tem o valor que esse meu Deus tem. Sua mente vai mudar, seu comportamento vai mudar, porque você vai ter um Deus que governa exclusivamente a sua vida. Ou seja, o governo dele tem que ser total e entregue voluntariamente. Você é uma decisão sua. Você não vai ver em nenhum momento na Bíblia. Você vai procurar na sua casa, vai ler a Bíblia de capa a capa. Você não vai ver em nenhum momento Deus tomando a força, o governo de nenhuma vida. Voluntariamente, meu amado, minha amada, você vai ter que decidir entregar ao Senhor a sua vida, seus planos, seus sonhos, seu futuro, tudo que você tem sonhado, o que você tem ansiado, tudo, voluntariamente, você vai ter que chegar nesse momento de parar e dizer: Deus é do Senhor. Eu não posso mais por mim, eu não sei o que fazer, eu tenho tentado só, eu tenho tentado caminhar sozinho com os meus planos, com os meus estudos, lendo livros, mas a minha vida só piora. Eu reconheço que o Senhor tem que ser o meu Deus, e aí tudo vai mudar na sua vida. Meu amado, se o governo é dele, tem que ter a cara dele. Deus é um Deus que quando chega, traz impacto. Ou seja, se ele está governando, você vai refletir esse rei. Você vai andar e as pessoas vão ver esse rei em você. No seu olhar, no seu falar, no seu tratar. Não tem nada a ver, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. E lá no trabalho, você é a pessoa mais odiada do trabalho. Na sua família, você é o chatão. Na faculdade, você é o cara que pesca de todo mundo. Então, em nome do Senhor Jesus, se o governo é dele, tem que refletir esse governo, tem que ser a cara dele. Ou seja, você vai ter que ser uma pessoa cheia de vida, porque o nosso Deus é um Deus de vida, amém? O nosso Deus oferece vida e vida em abundância. Ou seja, se o governo é dele, você tem que começar a viver essa vida em abundância. Vai, independente das circunstâncias. Está tudo quebrado, tudo arrasado. Bati meu carro essa semana. Vinha voltando de Fortaleza, furou o pneu, bateram atrás de mim. Cheguei aqui, e aí mais problemas. Cheguei em casa, a energia estava cortada. E aí, não, meu Deus, mas ainda bem que tem o que eu merendar. Cheguei, fui merendar, não tinha mais nada. Meus filhos comeram tudo. Mesmo assim, mesmo nesse contexto, eu entendo que o meu Deus está no controle. Independente de como foi sua semana, seus dias, esse Deus, Ele quer estar no controle da sua vida. O John Piper, ele tem uma frase que eu sempre cito porque é fenomenal. Diz que o encontro com Jesus é como se encontrar de frente com uma Scania. Nada mais será a mesma coisa. Não tem como bater de frente com uma Scania e, beleza, mudei minha agenda. Não. Vai mudar completamente.
ter isso na sua vida, ter esse encontro com Cristo, é dessa ordem. O governo dele quer mexer em todas as áreas da sua vida. Então, se você tem que ter a cara do seu governador, do seu rei, agora vai para as meninas, um conselho. Sua roupa reflete esse rei? Como é que você tem se vestido? Como é que está suas peças de roupa? Quanto mais você tem lido a Bíblia, menor o short fica, tem alguma coisa errada. Quanto mais você ora, maior o decote vai ficar, tem alguma coisa errada. Concordam comigo que a minha roupa, a minha casca aqui, a minha aparência, tem que refletir esse governo, que Deus quer trabalhar com 100% da sua vida, e que naturalmente vai ter que refletir tudo isso? Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, eu sei que é um processo, muita gente entrando na igreja agora, meu Deus, agora eu estou com vergonha das minhas roupas, mas é um processo que você vai aos poucos fazendo, a partir de agora, você vai mudando o seu guarda-roupa passo a passo. As roupas que você vai comprar, você vai lembrar, isso aqui dignifica o meu rei, vai mostrar que existe um rei sobre mim, e aí você vai e escolhe a sua roupa, não mais pela marca, mas porque dignifica ou não a esse Deus. Amém? Talvez seja difícil dizer um amém para jovens aí, porque a nossa sociedade, ela prega o contrário disso tudo. Tem que chamar atenção para si. Esse reino quer vir sobre você, e esse reino é da ordem de que convém que você desapareça, para que ele cresça na sua vida. Convém que você cada vez mais diminua, para que ele suba, para que ele seja exaltado em você. É dessa ordem. O impeachment de Deus não só é possível, como tem se tornado muito normal no nosso meio. Muito natural. A gente vê nesse capítulo que a gente acabou de ler, 1 Samuel 8, vê que Deus não luta contra isso. Deus não luta. Samuel chega para ele, Deus, estão querendo isso aqui, estão querendo um rei, e aí Deus diz, eu vou dar um rei a eles. Pronto, a história, a conversa é essa. Perceba que não há uma luta, uma resistência do Senhor. Por quê? Tem que ser uma decisão sua. Você tem que decidir por esse Deus. Porque decisão, você tem que entender, se eu decido por Deus, vai envolver renúncias. Você vai ter que renunciar a algumas coisas. Alguns locais você vai, porque eu sou de um reino diferente, eu não vou poder mais andar em alguns locais. Renúncia. Júnior, eu estava num local bacana e tudo, mas de repente o ambiente começou a ficar diferente. Começaram a ter uma espécie de Sodoma e Gomorra lá. O crente, o cristão do reino do Senhor Jesus, o que é que faz? Pego minhas coisinhas e vou embora. Porque esse local aqui não é mais um local que uma pessoa governada por esse rei tem que estar. Percebe? Às vezes você vai dizer não para algumas coisas, simplesmente porque entende que o meu rei merece que eu me abstenha de alguns locais, de algumas situações, para a glória dele. Você talvez vai ter que mudar algumas brincadeiras suas, o seu linguajar. O seu linguajar reflete esse reino, ou talvez você é um engraçadão porque só fala imoralidade, só sai coisa do tipo da sua boca. Não tem criatividade para outras coisas e usa desse tipo de coisa. Talvez você não vai ganhar tanto dinheiro, vai ter que renunciar a duplicar, triplicar o seu salário, simplesmente porque o seu chefe está querendo que você faça algo errado, e ele te promete que vai aumentar o seu salário, e você diz, não, eu não vou fazer isso, porque isso não vai demonstrar o reino que existe em mim. É difícil? É difícil. É duro? É duro. Mas é dessa ordem. O evangelho de Deus, a vida abundante, vem a partir dessas renúncias. É algo que dói no momento e depois te leva num patamar de glória muito mais elevado. Tem um casal aqui da igreja que já é casado porque, não no papel, mas já moram juntos há muito tempo, e simplesmente entraram na igreja e marcaram a data do casamento no papel para o próximo mês, moram juntos hoje e resolveram, nós não vamos mais fazer sexo até a gente casar. É ou não é reflexo da glória de Deus, do reino de Deus? É.
Como é que explica isso? Duas pessoas que já têm uma vida sexual ativa por muito tempo, mas ainda não tinham casado, resolveram, mesmo continuando morando na mesma casa, eu vou fazer um voto com o Senhor, eu só vou ter relação quando ele for o meu marido de verdade. Reflexo da glória de Deus, do reino de Deus agindo na pessoa, no casal. Ser desse reino, meu amado, exige renúncia. Mas eu quero te dizer, não existe nada melhor do que ser desse reino. Do que Deus governar a sua vida. Você vai sentir falta por um breve momento, mas o reflexo disso em você, na sua vida, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, vão vir de carrada sobre você. Vai vir de maneira abundante sobre você. Ser cristão é isso, abrir mão por um tempo, por um momento, talvez de uma diversão, de um local, de um grupo de amigos, mas entendendo que esse Deus vai te recompensar. Talvez você se pergunte agora, Júnior, mas o que é que eu faço que tira Deus do governo? A gente percebe isso muito claramente nesse texto de 1 Samuel capítulo 8. Foi que a nação fez, ela quis se igualar às outras nações. A gente às vezes quer viver a vida do outro. A gente falou sobre isso semana passada. E isso vai tirar Deus do governo da sua vida. Eles queriam ser semelhante às outras nações. 1 Pedro capítulo 2, a gente leu há pouco tempo, ele nos chama de nação santa. A tradução, uma das traduções da palavra santidade é separados, colocados de lado. Não é uma visão que a gente tem às vezes da igreja católica, que o santo é aquele que está na parede, né, uma estátua ou alguém que a gente vai pedir, depois que morre se torna santo. Não. Jesus nos chama, a palavra de Deus nos chama para sermos separados hoje, uma nação santa. Se todo mundo está fazendo a dancinha lá do TikTok, eu sou separado, eu não sou todo mundo e eu não faço. Porque aquilo não reflete o meu rei, não reflete o meu Senhor. Se todo mundo suborna o guarda quando é parado na blitz, eu, como representante, governado por esse rei, eu não faço isso. Eu lembro de um episódio comigo, que eu ainda estava com a minha provisória, morrendo de medo. O meu irmão, brincando, não tinha com o que brincar, a gente tinha um carro lá em casa, ele foi brincar de esvaziar um extintor, brincando assim na rua. Na época era aquela lei lá dos extintores, todo mundo estava tenso com isso. Foi parado na blitz e aí ele vai lá direto no extintor. E o extintor, naturalmente, o meu irmão, por conta da diversão, foi bacana demais, secou. E o guarda disse, infelizmente você vai perder sua provisória, você vai perder sua habilitação, você sabe que não pode levar multa nesse período. Só que ele olha para mim e diz, e aí, o que é que a gente faz? Eu olho para ele, como representante desse rei, e digo, não sei. Você tem a misericórdia de mim, foi culpa do meu irmão, como durante a minha vida inteira a gente faz isso, né? A gente é expert nisso, né? Culpa dele, ele que fez isso, expliquei a história. Mais uma vez ele pergunta, certo, mas eu posso lhe ajudar, como é que a gente resolve isso? Claramente eu sabia que ele estava pedindo alguma coisa. E eu disse, não, Deus, eu não posso fazer isso. Eu vou, se tiver de acontecer isso, vai acontecer. E para a glória de Deus, ele vai e me liberou. Mas às vezes nós temos que pagar um preço para representar o nosso rei. O seu eu, meu amado, minha amada, ele não vai querer ser governado. Você é orgulhoso. Você quer a sua vida nas suas mãos. E você vai procurar pretextos para justificar essa tomada. De tirar Deus do poder, você vai procurar pretextos. O povo, na verdade, eles queriam um rei, mas colocaram a culpa em quem? Nos filhos de Samuel, que não eram pessoas boas. Mas, na verdade, era um pretexto, porque eles queriam ser iguais aos vizinhos dele. A gente procura ou não procura pretexto para tirar Deus? Demais. Várias vezes. Júnior, fulano passou por mim, não me deu a paz do Senhor, não vou mais para a igreja. Já escutei essa história umas 100 vezes. Acontece demais. Deus está demorando demais. Espera aí que eu sei um jeitinho aqui de agilizar as coisas, de fazer o processo acontecer de maneira mais rápida. E aí a gente vai, dá uma desculpa, mas no fundo, a gente queria, Deus, eu entreguei minha vida nas tuas mãos, mas ainda não aconteceu. Está demorando.
A maneira que está acontecendo está doendo. Espera aí, eu vou resolver, eu vou tomar isso aqui por um tempo do Senhor e eu vou assumir a minha vida aqui novamente. A gente procura, às vezes, um pretexto para tirar Deus da nossa vida. Outra forma que a gente tira Deus muito claramente do nosso governo é a gente permitir que coisas de outros governos criem raízes em você. Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meu amado, minha amada, vai o diabo, ou a circunstância, ou qualquer outra coisa, vai ser usada para que se criem raízes nos corações de vocês. Nesse momento, você tem que ter muito cuidado com o que se inicia, com o que está começando. Entenda que o marido está longe da esposa, teve um início, teve uma raiz, foi deixando rolar, acontecer, crescer aquilo ali, até um dia que as duas pessoas não se comunicam mais, não conversam mais uma com a outra. A distância, talvez, de um pai com um filho, teve um início, teve uma raiz, teve um comportamento que foi deixado lá de lado, e isso, aos poucos, vai crescendo ao ponto de dominar uma pessoa. Às vezes, a gente começa a admirar as pessoas porque o cara é esperto, dá outras palavras para o pecado. Um cara todo ano troca de carro porque ele sonega imposto, o cara é esperto. Sabe os atalhos, sabe por onde ir. E aquilo ali, aquela admiração, não, eu conheço o fulano lá da minha faculdade, ele namora com uma e tem mais duas ali. O cara é mala, não sei o que, a mina está com 2 anos, não descobre nada do tipo. Aquilo ali vai ficando no seu coração e aos poucos vai criando uma raiz. E aí Deus aos poucos é colocado de lado na sua vida. Às vezes, meu amado, nós não governamos o que temos que governar e nos metemos onde não devemos. Eu quero falar agora com a minha classe, com os homens. Às vezes a gente quer tirar Deus do governo, Deus do poder, Deus do trono. Mas a gente tem áreas da nossa vida que Deus claramente deixou para a gente governar e a gente não faz. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4, diz que ele deve governar bem a sua própria família. Falando do homem, de um líder, alguém que almeja liderar uma igreja, mas naturalmente é uma qualidade de um homem de Deus também. Efésios capítulo 5, verso 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Homens, em nome do Senhor Jesus. Maridos, em nome do Senhor Jesus. Deus te chamou para governar bem a sua casa. Talvez você diga, Júnior, mas a minha mulher, eu nunca vi uma geração tão barriga branca que nem a minha agora. A mulher manda de todas as formas, o cara não faz nada sem pedir a permissão dela. Não é que não deva ter comunicação, isso é uma coisa, é claro que tem que combinar os dois. Mas me parece muito uma submissão masculina nesse sentido. Meu Deus, será? E a gente chega para a esposa, pergunta, ela vai e diz, vai ser, dá certo. Muito mais nesse sentido. Ou seja, lidere a sua família. Eu não conheço uma pessoa que não gosta de ser liderada. Toda pessoa gosta de ter um bom líder. Amém? Toda pessoa. Não conheço uma pessoa que não gosta de ter um bom líder. Alguém que diga, olha, é por aqui. O caminho é esse. Na dúvida, conversa ou não, mas confia em mim. Vai dar certo por aqui. E lidera. E conduz. Acontece que nós estamos vivendo numa situação, num contexto que os homens abriram mão da sua liderança. Já não lideram mais seu casamento. Já não lideram mais pelo exemplo. Eu vejo homens citadores de Bíblia para julgar a esposa. Simplesmente aponta o dedo, fala de versículo, critica ela por versículo, mas não faz nada para promover a mudança da esposa. Já não tem mais
vida com Deus em casa, já não demonstra mais nada em casa para ela, ela já não se inspira mais nele, já não é líder dentro da sua casa e quer liderar a vida dele. Deus confiou a você, homem, para você liderar o seu lar. Seja exemplo, com coerência, com posicionamento. A sua casa, você no versículo Efésios 5 diz que o marido é o cabeça da mulher. Às vezes a mulher tem que tomar a frente e liderar a família, porque o homem é um bananão e não faz nada, e a mulher fala, meu Deus, se eu não fizer, nada acontece. Se eu não fizer, a parede não é pintada. Se eu não chamar alguém, ninguém ajeita esse cano aqui, ninguém faz isso, ninguém ajeita nada aqui. E a mulher tem que constantemente tomar a frente, porque o homem é um bananão. Não lidera mais. Júnior, mas se eu não fizer, a mulher fala, não vai acontecer nada lá em casa. Não acontece nada. Então, em nome do Senhor Jesus, Deus te chamou para liderar algumas coisas, para governar algumas coisas. Amém? Cadê o amém dos homens? Bem fraquinho, né? Ou tem pouco homem casado aqui, ou talvez, pelo amor de Deus, Júnior, não era para ter falado isso hoje, talvez mais na frente. Mas é desafio do Senhor para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Talvez você se pergunte, como é que eu tiro, ou quando eu tiro Deus, quando eu deixo Deus governar a minha vida, Júnior, o que é que acontece? O que é que acontece quando finalmente as coisas começam a acontecer de bom na minha vida? Pensa comigo numa coisa, você tem uma empresa lá de tecnologia, e chega do nada Steve Jobs para você e diz, olha, eu quero administrar a sua empresa. Você deixa ou não deixa? Deixava ou não deixava? Não é que ele já faleceu? Claro que deixa. O cara revolucionou tudo, tudo. Essa maçãzinha aí que muitos têm aí no celular, que revolucionou a partir de então, mudou tudo a partir daquele cara, da visão que ele tem. É claro que você ia dar de mão beijada. Às vezes eu assisto o Shark Tank, Shark Tank, né? É nesse tipo, né? E aí eu vejo os caras chegar lá com um produto e tem uns 5 tubarões lá. E aí os caras tudo banqueiro. Porque tem que oferecer o produto, eles vão dar uma oferta. Eu, claramente, se eu tivesse alguma coisa, se tivesse a oportunidade, é seu, administra. Eu estou aqui, vamos ser sócio, é seu. Pega aí 50% aí, precisa me dar nada. Porque eu sei do potencial dos caras. Onde é que pode levar a administração deles a minha vida, meu amado, minha amada. Talvez a sua vida está toda bagunçada hoje. Talvez você não saiba o que fazer, como seguir. Já tentou de toda forma, de toda maneira. Já tentou em várias religiões. Já tentou com gurus, com o que é que seja. Com vídeos no YouTube, com palestra, com tudo, lendo livro de autoajuda. Nada aconteceu, nada mudou. Talvez você já se relacionou com várias pessoas. Talvez você pensou que a solução dos seus problemas era encontrar o amor da sua vida. Nada aconteceu. Talvez você pensou que a solução era ter muito dinheiro, nada aconteceu. Meu amado, minha amada, existe um rei que quer governar a sua vida. Existe um Senhor, um Deus, Criador de todas as coisas, que Ele sabe como fazer. Ele sabe o que é melhor para você. Ele vai conduzir os teus passos. Ele vai te pegar pela mão, vai te levar por um caminho excelente. E a sua vida nunca mais será a mesma. Só cabe a mim e a você aceitar que esse cara, esse governador, esse administrador reine absoluto na nossa vida. Deus, o Criador de todas as coisas, está esperando. Talvez você aceitasse a proposta do Steve Jobs, ou qualquer outro tubarão aí, líderes aí do mundo. Mas com Deus, o próprio Senhor, o que sabe todas as coisas, você tem resistido. O governo dele, meu amado, minha amada, é cheio de vida. Se você permitir, Deus vai encher você de vida. João capítulo 10, verso 10, Jesus diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A primeira coisa que vai acontecer com você é isso. Você vai começar a ser cheio de vida. Vai voltar a sorrir, vai voltar a acreditar que existe um propósito nas coisas, que existe um Deus que cuida, que esse meu rei não deixa que nada aconteça sem a vontade dele, e a sua vida vai ser transformada.
aqueles pensamentos de morte, de mal, de que nada acontece, que nada dá certo, vai ser arrancado de você, porque esse Deus vai te encher de vida. O governo dele é marcado por vida, e vida não é vida pela metade, não é uma vida suficiente, é uma vida em abundância. É isso que ele quer oferecer para você. No governo dele, meu amado, minha amada, você nunca estará sozinho. Amém? Nunca. Por mais que você queira, esperneie, ache, sinta, mas esse governador, esse rei, nunca vai te abandonar. Mateus 28, verso 20 diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vai ter um dia, não vai ter um momento, não vai ter uma hora que esse teu rei vai te abandonar. Ele vai estar com você constantemente. Nunca mais você vai estar só. Por mais que você tente, queira ou ache, mas esse rei, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, vai estar com você em todos os momentos. Ao acordar, ao levantar, ao lanchar, ao almoçar, ao ir para a academia, ao ir para o trabalho, a fazer qualquer coisa, ao vir para a igreja, Ele vai estar ao seu lado. Você nunca mais estará só. Outra coisa clara desse governo é que você, naturalmente, eu sou governado por Deus, então eu sei que esse meu Senhor tem um propósito em tudo, em todas as coisas. Ele vai ter um propósito. Esse governador, esse rei, não vai, eu sou o governador dele e deixo ele solto ali, não. Ele vai ter um propósito certo. Então, se não deu certo, ele tem um propósito. Provérbio capítulo 19, verso 21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você vai planejar, você vai estudar, você vai sacrificar madrugadas, e aí estuda e não passa. Não passei no concurso, não passei na faculdade, você planejou no coração, se esforçou e não aconteceu. Você vai lembrar que o meu rei, o meu Senhor, tem um propósito nisso. Essa porta que fechou na sua vida, talvez nesses dias, Deus tem um propósito com isso. Essas coisas que não aconteceram, que você planejou e não aconteceu, Deus tem um propósito. Esse rei, se ele reina na sua vida, se ele é o teu governador, tudo que acontecer com você, ele vai ter um propósito por trás. Inclusive nos não, principalmente no não. Inclusive quando demorar muito tempo, principalmente quando demorar. Deus trabalha muito com o silêncio, muito. Jesus, ele foi cuspido e ficou como? Calado. Foi açoitado, ficou como? Calado. Furaram as mãos dele com prego, ele fez o quê? Ficou calado. Pendurado numa cruz, ficou calado. Mas quando ele sentiu que ele estava só, Jesus clamou, perguntou: Deus, por que o Senhor me abandonou? Meu amado, minha amada, sentir-se sozinho, sentir que Deus não está com você, dói. Talvez isso esteja acontecendo na sua vida. Mas Deus, lembra disso, sempre vai ter um tempo para fazer as coisas e uma forma de fazer as coisas. Às vezes, Deus vai trabalhar no silêncio. Você se sentindo só, mas Ele está lá, mas a sua sensação é que Deus não me escuta, que Deus não está mais sensível para mim. Mas Deus sempre vai estar lá. Mas nesse silêncio, meu amado, minha amada, nessa demora, Deus está criando uma fé em você, provada, aprovada, forte, de maneira tal que você só vai ter essa maturidade na sua fé, quando você passar por esse silêncio desse teu rei. Então, ao invés de reclamar, de murmurar, não acontece, nada faz, não é no meu tempo, está demorando, não vem, eu estudo e não acontece, eu bato e não abre, eu empreendo e nada dá certo, já quebrei um monte de vezes, e eu não sinto mais aqui Deus perto de mim, oro, entro no meu quarto, nada, só silêncio do Senhor. Entenda que Deus vai trabalhar nisso. Dói. Lembra de Jesus, o silêncio ou a distância de Deus fez com que Jesus clamasse. Doer? Dói, mas entenda
que Deus é um Deus que tem propósito em todas as coisas. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus.